Olá, estudante, eu sou o professor Hercílio da Costa, bem-vindo ao meu canal. Nesse vídeo de hoje nós vamos iniciar uma viagem sobre a estética, uma área da filosofia que trata sobre o belo, sobre a beleza, sobre a bondade das coisas no sentido estético da palavra. E é uma área da filosofia muito rica e que nos ensina bastante. Nesse vídeo, especificamente, nós vamos falar sobre David Hume e sobre o juízo do gosto. Hume é um filósofo que não ficou famoso por falar sobre estética. David Hume ficou famoso ali pela teoria do conhecimento, por falar sobre as ciências. Mas o que ele fala sobre estética é muito bacana e nos ajuda a aprender bastante, por isso que eu decidi falar sobre Hume nessa nossa primeira aula de estética. Então, assim, para início de conversa, eu vou pegar uma frase, uma fala de Hume sobre a beleza, sobre o que é o belo, né? E a partir dessa frase, a gente já vai começar a entender a visão desse filósofo sobre a estética e sobre como se dá a observação do belo na vida. Hume diz assim: beleza não é qualidade das coisas mesmas. Ela só existe na mente de quem as contempla. E cada mente percebe uma beleza diferente. Uma pessoa pode, inclusive, perceber a deformidade onde outra é sensível à beleza. E cada indivíduo deve aquecer ao próprio sentimento, sem pretender regular os demais. Procurar beleza ou deformidade reais é investigação tão infrutífera quanto pretender estabelecer o que é realmente doce ou o que é realmente amargo. Com essa fala, o Hume está dizendo assim, ó: nós não podemos dizer por aí que todas as pessoas veem a beleza da mesma forma. A beleza, ela varia de acordo com os sujeitos, porque, segundo Hume, a beleza não está no objeto. A beleza está na mente do sujeito que observa o objeto. Inclusive, é bom lembrar que Hume era um filósofo empirista. Por isso, a experiência é muito importante na filosofia de Hume, inclusive na sua estética. Ou seja, é na experiência que o sujeito vai perceber se o objeto é belo ou não é belo. A beleza não está no objeto, mas está na mente do sujeito que observa o objeto. E como os seres humanos são diferentes e têm mentes diferentes, esses seres humanos podem ver a beleza de forma diferente. E o que é belo para um pode não ser belo para outro ser humano. E isso é normal. Hume diz que o ser humano deve se contentar com o que é belo para ele e não buscar transformar o pensamento dos outros e mostrar para os outros que aquilo precisa ser belo para eles também. Por isso que nós nos sentimos bem ouvindo um tipo de música que o outro não se sentiria bem ouvindo. Ou nós gostamos de certo tipo de filme ou certo tipo de roupa que outro não gosta. Não é bacana para ele, não é belo para aquela pessoa. Por quê? Porque isso é diferente, porque nós somos seres diferentes que pensamos diferentes e vemos a beleza de jeitos diferentes. Isso não significa que não exista uma estrutura para construir o juízo do gosto, ou seja, isso não significa dizer que não exista uma estrutura padrão para que o sujeito diga que uma coisa é bela ou não é. Existe sim. O que não existe é um padrão de beleza. Estamos falando de Hume, tá? Estamos falando do pensamento dele. Existe um padrão de estrutura para juízo do que é bom, do que é belo. E para essa estrutura acontecer, Hume, ele diz assim, ó, que nós precisamos
de perfeita serenidade da mente, concentração de pensamento e devida atenção ao objeto. E aí, nesse exercício, precisamos de 4 passos. Isso é padrão para qualquer tipo de juízo de beleza. O primeiro passo é a observação. Primeiro passo, observar. E aí, nessa observação, entra a atenção devida, concentração devida para eu observar aquele objeto, e aí eu vou conseguir dizer se ele é belo ou não. O segundo passo é a comparação. O sujeito precisa ter visto outros objetos daquele tipo para ele poder comparar. Então, uma pessoa que ouviu o som de um piano pela primeira vez, por exemplo, essa pessoa não pode generalizar e dizer, olha, o piano é o instrumento musical mais bonito do mundo, se ele nunca ouviu outros instrumentos, certo? Então a comparação é o segundo passo. O terceiro passo é a quebra de preconceitos, ou seja, o ser observador daquele objeto que ele quer saber se tem beleza ou não, ele precisa julgar o objeto pelo que ele é, não trazendo a sua bagagem do que ele gosta, do que é bom para mim, não. Julgar o objeto tal como ele é. E o quarto passo é o uso da razão. Hume aqui está dizendo que a experiência é importante, mas eu preciso usar a razão. Enquanto filósofos como Kant, por exemplo, trariam categorias a priori, ou seja, estruturas de beleza, nesse sentido de beleza, falando agora, estruturas de beleza já formadas na cabeça do sujeito, olha, para uma coisa ser bela, ela precisa entrar nesse padrão, aí ela é bela. Hume vai dizer, não existe um padrão de beleza. Existe um padrão de comportamento, de postura de um indivíduo que gostaria de fazer um juízo de beleza. E aí, a partir dessa postura que é padrão, ele vai conseguir julgar se uma coisa é bela ou não é bela. E aí ele vai dizer, vai concluir, sim, é belo, ou não é belo. Mas lembrando que para esse sujeito, aquilo ali, ele vai concluir que é belo e não é belo. Porque um outro sujeito, usando a mesma estrutura, ele pode chegar a uma conclusão diferente daquele primeiro sujeito. Por quê? Porque os seres humanos são diferentes, pensam diferentes e veem a beleza de forma diferente. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Faça parte dessa família que a cada dia cresce mais. Um abraço e até breve.